Essa missão Jesus deu para mim e para você. Ele diz: ide e anunciai o evangelho aos quatro cantos do mundo. Olha só, gente, que missão tão linda Jesus nos deu. Antes dele subir ao céu, ele ressuscitou, mas antes dele subir ao céu, ele entregou essa missão para todos nós. Falar do seu amor, né? Da sua palavra, dos seus princípios, dos seus mandamentos, das suas leis. Verdadeiramente, sem tirar e sem pôr nada, sem adulterar nada da palavra de Deus. Então, olha só, gente, é uma responsabilidade muito grande, né, que temos, porque a gente diz assim, fala para quem? Para o esposo, para a esposa, para os filhos, para os parentes, para o vizinho, para os amigos, para todos. A palavra de Deus é para todos. Foi por isso que Jesus veio, né? Deixou toda a sua posição de Deus no céu, habitou entre nós como homem, né? Assumiu essa posição de homem que não foi fácil para um Deus como ele, né? Porque Jesus é Deus na segunda pessoa da Trindade, né? Então, é muito importante isso, gente, porque a salvação de uma pessoa, Deus nos confiou isso, né? A gente fala quantas pessoas têm se convertido com uma palavra, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas que não acreditam em Deus, ou pessoas que estão se afundando, né? Em caminhos que desagradam a Deus, e a pessoa vai lá, leva uma palavra, aquela pessoa aceita e aquela pessoa deixa aqueles caminhos para obedecer a Deus, né? Para andar com Deus. Antes andava sozinho, era uma ovelha perdida, mas foi achada por Jesus Cristo. Olha só, gente. E o céu tem festa quando acontece isso, quando uma pessoa se converte. Tem festa no céu, os anjos fazem festa no céu. Olha que coisa mais linda, gente. Por quê? Porque a salvação chegou naquela vida. Aquela vida andava perdida, sem Deus, e agora tem Deus. Então, por isso que é importante, né? E sem contar a educação espiritual que a pessoa tem, né? Muitas vezes é uma pessoa que não tem amor ao próximo, que não ama o próximo, uma pessoa que vive sempre chamando palavrões, falando mal dos outros e tantas outras coisas, né? Mas quando tem a educação de Deus, né? A educação da palavra de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar. Eu era uma pessoa que eu chamava muito palavrão, gente, desde criança, eu chamava palavrão. E uma vez, uma pessoa me disse, uma tia minha que era evangélica, ela falou assim, ó, quando tu chama palavrão, Deus se afasta, ele se afasta e o diabo fica rindo e fica perto de você, fazendo com que você chame mais e mais e mais palavrões. E eu ficava com medo, toda vez que eu chamava um palavrão, eu achava que... Eu ficava assim triste porque eu dizia, Deus se afastou e o diabo está aqui. Então, toda vez que eu ia chamar palavrão, eu dizia, é o diabo que tá fazendo isso para eu chamar palavrão, porque Deus não gosta de palavrão, né? É uma falta de respeito, porque Deus ele está em toda parte. E se eu chamar palavrão, eu estou chamando na frente dele. Então eu ficava com aquilo, né? Mas isso foi uma vida inteira, gente. Até hoje, né? Saem uns pequenos, palavrões pequenos, mas eu repreendo. Eu digo, meu Deus, misericórdia, me dá autodomínio, né? E é assim a vida do cristão, né? Lutando na carne todo instante, né? Então a gente tem essa educação que Deus nos dá através dos seus ensinamentos da palavra, né, gente? Então por isso que é muito importante
né? A gente falar de Deus, vê, uma coisa tão pequenininha, né? Que era um palavrão, mas chegou uma pessoa de fé que conhece a palavra e disse, ó, Deus não gosta disso, quem gosta disso é o diabo. Você está entristecendo o coração de Deus. E aí eu já fiquei, né, uma criança, aquilo entrou no meu coração. E até hoje, né, eu não gosto de chamar palavrão. Muitas vezes quando acontece uma coisa assim de raiva, mais assim na hora que eu me queimo, né? Que eu não suporto. Na hora que eu me queimo, eu chamo um palavrão. Mas na mesma hora eu digo, meu Deus, me perdoe em nome de Jesus. E que eu tenha autodomínio na minha língua. E é assim, né? Então, é muito importante os pais falar com os filhos sobre Deus, ensinar. A gente vê aí que se os pais não ensinam seus filhos, o mundo vai ensinar, né? O mundo tem ensinado, e é por isso que tanta gente está afastada de Deus. Por isso que é tão difícil as pessoas, né, não querer, assim, é, querer saber, assim, da palavra de Deus. Por quê? Porque elas, né, desde sempre tiveram um caminho assim, longe de Deus, né? E isso a gente tem que orar por essas pessoas bastante. Sempre orar. Eu tenho esse dom da intercessão, de orar pelas pessoas, por qualquer pessoa, as que eu não conheço, as que eu conheço, as distantes, as próximas, as que não gostam de mim, costumo orar por todas. Então a gente tem que fazer isso. Quando você leva uma palavra de Deus, até mesmo o compartilhamento do vídeo, quando você compartilha o vídeo para alguém, você está evangelizando. Quando você dá uma palavra para uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está passando por uma situação difícil, né? Uma pessoa que está nos presídios, nas ruas, em qualquer situação, nas drogas, em tantas coisas, gente. São muitas situações, né? De vícios, de tantas coisas, de fornicação, tudo que está dentro da Bíblia, né? E a pessoa está evangelizando, você leva um apoio, você não julga, porque o julgamento é de Deus, né? Deus que faz o julgamento. A igreja julga com reta justiça, né? Ou seja, ó, esse caminho está errado, você não está fazendo certo, né? Mas o julgamento da igreja é um julgamento de alerta e não de condenação. Então, deixa essa mensagem hoje, para que você cada vez mais fale do amor de Deus, da palavra de Deus, para aqueles que são próximos a vocês.